Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Amados irmãos, convido a igreja que abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, leremos do versículo 1 ao 11º. Segunda Samuel, capítulo 6, de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca de levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós clamamos a Ti pela iluminação da Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito venha agir em nossos corações, de modo que compreendamos o que o Senhor quer dizer aos nossos corações esta noite, e que saiamos daqui repletos de Ti, prontos para a mudança que o Senhor quer realizar em nossas vidas, mediante o poder da Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a arca era um material revestido ali de ouro, né? A arca do Senhor, a arca da aliança. Esse ouro é um metal precioso. Todos nós conhecemos ouro, nós conhecemos o ouro desde criança. Nós já vemos historinhas sobre ouro, vemos barras de ouro, tudo que nós vemos ao redor do mundo gira em torno do ouro, de certa forma. Mas o que é o ouro? Um metal, de fato, surpreendente, um metal, de fato, importante e notável. A maleabilidade dele, a pureza do ouro, a importância, o valor do ouro, todos os recursos que o ouro proporciona. Que mal há no ouro? Mal nenhum. É uma propriedade feita pelo próprio Deus. De fato, o ouro tem toda essa raridade e por isso o alto valor dado a ele. Nós vemos inclusive em Apocalipse 21, as ruas ali são de ouro, o pavimento é de ouro, também a praça ali também é feita de ouro, ouro puro. A pureza do ouro também foi motivo de diversas disputas. Eu posso lembrar da que aconteceu em 1995, na região de Ouro Preto, quando o Borba Gato descobriu ali uma
uma vila de ouro naquela região. Mas, meus irmãos, algo tão puro, um metal tão precioso e tão puro, começou a ser ali alvo de um grande embate entre eles, um grande embate entre eles. Causou muitas mortes, muitas aflições naquele povo, mas não começou em 1600. Esta briga por ouro tem acontecido há muitos anos na humanidade. Um matando o outro por conta do ouro, por conta de algo puro, algo que o próprio Deus fez. As pessoas se matam por eles. Talvez por isso que as ruas no céu serão de ouro ali, mostrando que aquilo que várias civilizações se mataram para ter, agora virou pavimento. Todos têm, mostrando a tamanha importância do ouro, que de fato é nenhuma. Assim como a exploração desenfreada do ouro revelou falhas na humanidade, falhas do caráter, falhas da moralidade humana, mostrando que o ser humano não era puro, o ser humano não era bom, o ser humano ele precisava desesperadamente de Deus, porque estava brigando por um simples metal. Então ele sim revelou falhas comportamentais e trouxe consequências nas ações dos seres humanos, geradas por ganância, desrespeito e irreverência. A morte de Uzá também foi referente a uma irreverência, a uma falta de respeito e também algo puro, algo belo, que era a arca, foi usado de uma forma errada e isso trouxe graves consequências. Mas eu quero contextualizá-los nesta mensagem. Entender como que chegou a arca na casa de Abinadab. O que aconteceu? Por que a arca estava lá e o porquê que Davi estava recuperando a arca? Para entender um pouco isso, a gente tem que voltar lá em 1 Samuel, capítulo 4, que diz que a arca foi capturada pelos filisteus. Diz que, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim: Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Tomada a arca de Deus, mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, aqui nesta ocasião, a arca de Deus foi tomada por desobediência do povo. A arca de Deus foi tomada e gostaria de lembrar os irmãos, a arca de Deus era a presença de Deus com o povo. Quando a arca foi tomada, é como se a presença de Deus fosse tomada daquele povo, o bem precioso daquele povo. Mas em 1 Samuel, capítulo 6, diz que essa arca foi devolvida pelos filisteus. O que aconteceu foi que eles pegaram esta arca e levaram até o lugar onde eles guardavam ali os ídolos deles. Quando chegou ali, o grande ídolo Dagon foi destruído. Eles procuram na palavra de Deus a maneira como Deus quer ser cultuado. E é isso que nós fazemos aqui. Nós não cantamos qualquer cântico, nós não cantamos qualquer hino, nós não fazemos qualquer coisa aqui na frente. Nós fazemos aquilo que Deus manda fazer, da maneira como Ele manda fazer. Quando nós vemos aqui na frente e pregamos a palavra de Deus, não é o homem falando aquilo que ele quer dizer, as coisas que saem do seu coração, mas uma pregação fiel é aquela que flui do texto, direto para o coração, para o nosso coração. E é assim que deve ser. Meus irmãos, a reverência ao nosso Deus precisa começar também em nossos lares. Grande desafio é este para as crianças com os cultos domésticos, agora que os presbíteros, que o conselho trouxe para nós. Cultos domésticos todos os dias. Nós deveríamos fazer isso com bastante frequência. Todos os dias, meus irmãos. A palavra de Deus sendo dita, explanada em nossas casas. O nosso Deus sendo glorificado em nosso lar todos os dias. Não deixe esse desafio só para as crianças, não. Coloque isso como meta na sua vida. Você, casal, faça cultos domésticos todos os dias. Isso vai transformar a sua casa, isso vai transformar a sua vida, a comunhão com a sua família. Isso é reverência ao Senhor, é saber que você tem um Deus não apenas no domingo, mas você tem um Deus todos os dias da semana. É saber que esse Deus te acompanha no trabalho, te acompanha quando você sai daqui, te acompanha em todos os teus atos, inclusive aqueles atos que você faz que são pecaminosos, Deus está lá. Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares.
E muitas vezes nós nos comportamos como se ele não estivesse lá. Nos comportamos como ateus práticos. Fingimos que Deus não está presente para fazermos aquilo que nós queremos. Mas, meus irmãos, cuidado. Deus está presente em todos os momentos. Todos os momentos. E eu não estou dizendo ali que todos os caminhos levam a Deus, como muitos dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa e leva para Deus, tudo que fala de Deus é bom. Deus tem a maneira que Ele quer ser adorado. E nós, como adoradores e servos desse Deus, preste atenção, servos desse Deus, escravos de Deus, nós precisamos nos humilhar, deixar cair a nossa vontade, o nosso gosto e adorar a Deus como Ele quer ser adorado, porque Ele é santo e Ele requer de nós o melhor. Se não for para dar para Deus 100%, não dê nada. Deus não quer metade de você. Deus quer 100% de você. Seja verdadeiramente crente, verdadeiramente fiel. Mas veja a continuidade do texto, o versículo 9 diz que temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Temeu Davi. É interessante que aqui Davi já tinha feito tantos salmos. A essa altura, Davi, ungido pelo próprio Deus como rei, ele já tinha uma intimidade com Deus, mas mostrou que aqui ele temeu ao Senhor, mediante a manifestação da santidade desse Deus. Portanto, meus irmãos, o convite esta noite, mediante esta palavra, é que você tema ao Senhor, que você tenha reverência ao Senhor, que você, ao entrar nesta igreja, se coloque de joelhos, de corpo e alma, mediante ao senhorio de Deus. Em todas as coisas que você vai fazer, em todas as decisões da sua vida, meu irmão. Ah, por que tudo dá errado comigo? Porque as coisas parecem não estar fluindo? Porque na minha casa só tem destruição, só tem problema? E você não é reverente ao Senhor, você não cultua ao Senhor, a sua vida não é uma vida de culto ao Senhor. Como é que você quer que as coisas vão bem? Porque na vida de alguém que cultua ao Senhor, alguém que é crente no nosso Senhor Jesus Cristo, não importa as situações que aconteçam, você pode ser feliz. Na carta de Tiago, ele diz que é possível ter alegria em meio às provações. Então é sim possível ser feliz. A verdadeira felicidade é servir ao nosso Deus. Nós fomos feitos para adoração. Nós fomos feitos para servir a este Deus que é santo, santo, santo. Portanto, meus irmãos, não tenham irreverência a esse Deus. Vocês estão na casa de Deus. Este Deus ainda é o mesmo Deus, santo igualmente. John Frame, ele diz o seguinte, no seu livro de doutrina, ele diz assim: posso tentar descobrir o que agrada a Deus no culto, ao imaginar, sentado na minha poltrona. O que me agradaria se eu fosse Deus? Imagina. No entanto, esse método não me traria certeza alguma de que eu estou realmente adorando ele da maneira certa. De fato, é importante ter certeza disso. De modo contrário, a nossa maneira de pensar atual, Deus nem sempre se agrada quando alguém decide adorá-lo. Deus leva a adoração falsa muito a sério. Em Gênesis 4:5, aprendemos de Caim que a sua oferta não foi agradável ao Senhor. Em Levíticos 10, vimos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, apresentaram fogo estranho ao Senhor e eles morreram por isso. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu a eles. Há ainda outras passagens em que pessoas sofreram penalidades severas devido a uma adoração incorreta. Portanto, é literalmente uma questão de vida ou morte adorar a Deus de acordo com as suas ordens. Para nós hoje, significa derivar os nossos cultos com os princípios bíblicos. Portanto, meus irmãos, nós devemos adorar ao nosso Deus da maneira como Ele quer ser adorado, de acordo com os princípios bíblicos, e não com a nossa vontade. Eu vi
recentemente uma placa em uma igreja, passando por uma igreja, dizendo assim: leve a arca para sua casa, missão Obed-Edom. E tem a ver com o que a gente vai ler aqui agora, versículo 10 adiante. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a arca de Obed-Edom, o Getom, a casa de Obed-Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Veja, a presença de Deus não é motivo de medo, não é motivo de angústia. A presença de Deus é motivo de bênção, é motivo de grande alegria. O Verbo habitou entre nós, é motivo de gozo no coração, é motivo de alegria. É o Senhor, Jesus Cristo é o motivo de toda a alegria. Nós devemos ser alegres, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Cristo habita em nós. E no grande dia em que Cristo voltará, tem que ser um dia de alegria para a igreja, e não de medo, e não de tristeza, e não de ficar assustado com o que vai acontecer, mas de uma alegria tremenda. Deus está voltando, Jesus veio. Maranata, vem, Senhor Jesus. Este deve ser o coração do crente, alegre na presença do Senhor. É assim que nós devemos ser. No entanto, para alguns a presença do Senhor é de fato assustadora. Foi o que aconteceu ali com a irreverência de Uzá. Mas na casa aqui de Obed-Edom, trouxe bênção sobre a casa dele. Bênção sobre a casa de Obed-Edom. Porque a presença de Deus com os filhos de Deus só pode trazer bênção. Só pode trazer coisas boas. Porque Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Deus, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Veja, meus irmãos, que maravilha é esta, é saber que o nosso Deus cuida de nós. É claro, esse exemplo que eu disse, desta missão Obed-Edom, leve a arca para a sua casa. De fato, ali era uma arca de brinquedo que eles levavam. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Levar a arca para sua casa é levar Cristo para sua casa. É Cristo brilhando em sua casa. É o seu lar ser um lar cristocêntrico, onde todas as coisas começam e terminam por meio de Cristo. Todas as refeições são feitas lembrando da provisão que Deus está te dando. Tudo o que você faz é pensando no que agrada ao Senhor, no que é bom para o Senhor, no que vai agradar a este Deus, da forma como Ele quer ser agradado. Pense na cruz. O nosso pecado foi, de fato, hediondo, foi terrível perante Deus. Mas o Filho de Deus veio à Terra e Ele teve que vir aqui à Terra, morrer, ser esmagado, ser transpassado por nós. E a crucificação era, de fato, um processo muito terrível. Era doloroso, era cruel. Em muitos lugares você não podia ver a pessoa que estava crucificada. Algumas pessoas não podiam ver porque não conseguiam ver aquela cena cruel que era a crucificação. E o nosso Cristo foi crucificado. Os buracos estavam em suas mãos e em seus pés. Ele foi forçado, é isso? Não. Ele se entregou. Se entregou por mim, se entregou por você. O mínimo que nós podemos fazer agora é obedecer. É conhecer a tua palavra, é ter reverência à tua palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós naquela cruz. Aquela cruz deveria ser nossa, mas não foi. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Concluindo, meus irmãos, a história de Uzá é de fato um lembrete da necessidade de abordarmos a Deus com a máxima reverência e obediência. Conhecer a tua palavra. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar de quem é esse Deus. Se nós tivermos isso em mente, de quem é Deus e a santidade dele, com toda a certeza, nós leríamos a palavra de Deus de uma forma totalmente diferente. Nós teríamos uma conduta totalmente diferente. Nós nos relacionaríamos totalmente diferente. Para você, criança, para você, adolescente, jovem, procuraria um casal, um parceiro que fosse cristão e que defendesse de fato os mesmos valores do que você. Porque quão cruel é
o jugo desigual. Quão cruel é o jugo desigual. Então, você não conseguiria amar alguém que odeia Cristo. Se você entender quem é Deus, você nunca se relacionaria com alguém que não é crente, porque não dá para amar alguém que odeia aquela pessoa que você mais ama, que é Jesus Cristo, que morreu por você. No Novo Testamento, Jesus Cristo é revelado como o Rei dos Reis. A oferta de ouro pelos magos no nascimento de Jesus é um reconhecimento da sua realeza. Cristo é puro e incorruptível. Cristo é descrito nas Escrituras como sem pecado e puro. Cristo é um tesouro inestimável. A oferta da salvação através de Jesus Cristo é descrita nas Escrituras como um valor inestimável, um tesouro inestimável. Meus irmãos, a inegociável santidade de Deus requer o nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras. A inegociável santidade de Deus requer a nossa obediência e também requer a nossa reverência. Tenhamos isso em mente quando sairmos daqui hoje e pregarmos esta mensagem às outras pessoas também. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem e entender, ó Deus, o que o Senhor quer de nós. Ó Pai, perdoe-nos por cada vez que nós deixamos, ó Deus, de obedecer ao Senhor. Por cada vez que nós deixamos, ó Deus, de ler a Tua palavra e de conhecer mais ao Senhor. Por cada vez que nós esquecemos ou nos acostumamos com a santidade, nos acostumamos com a vida rotineira da igreja e perdemos a reverência contra Ti, Deus. Ó Pai, nós queremos ser reverentes, nós queremos obedecer ao Senhor, queremos conhecer mais a Ti. Perdoe-nos, Pai, pelos nossos muitos pecados. Nos ajude, Pai, a nos achegar a Ti. Nos ajude, Senhor, a ter uma nova vida diante de Ti, Deus. E que a nossa vida seja uma vida de santidade, que o nosso lar seja um lar cristocêntrico e que o amor de Cristo prevaleça em cada um de nós. Faça a Tua vontade em nossas vidas. Nós oramos, clamando a Ti, em nome de Jesus. Amém.